pensar algo com vocês nessa noite, então aproveitando esse momento tão especial, né, de vocês estarem aqui, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11, há uma palavra aqui muito importante. Hebreus 5:11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Isso é o que o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, escreve. No versículo 6, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Se nós formos caminhar dentro dessa palavra, aqui de Hebreus, capítulo 5, e também o capítulo 6, aqui existe algo muito importante para nós. E é muito importante porque é a importância dos bons fundamentos. Então, a vida cristã, ela tem fundamentos. E os fundamentos, eles são importantes. Aliás, fundamentos são importantes na vida de qualquer um. Uma pessoa que não tem fundamento, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue caminhar, ela não consegue fazer e permanecer fazendo aquilo que ela tem como objetivo, porque as coisas se desvanecem rapidamente e quem não tem fundamento, aquilo não consegue se estabelecer. E a Bíblia fala sobre fundamentos, né? É muito importante nós termos fundamentos. E Jesus fala sobre a fundação. Se nós olharmos, formos lá para Mateus capítulo 7, Jesus fala acerca de uma fundação. Ele diz que nós temos que plantar, estabelecer, preparar a nossa casa, não é? Que é um fundamento. Antes de estabelecermos a nossa casa, temos que ter o fundamento. E esse fundamento tem que estar na rocha. E essa rocha simboliza o próprio Jesus, né? Então, ninguém pode construir a casa na areia. Ele faz essa comparação. Você tem que construir a casa na rocha. Porque a partir do momento que vai chegar esses momentos difíceis, como nós estamos vivendo aqui, pandemia, problemas, né, de problemas dentro da questão do governo, né, que são problemas políticos, essas situações todas. Então, tudo isso ela vem para nos abalar, vem para testar o nosso fundamento. Se nós temos um fundamento bom, bem alicerçado, nós vamos resistir a tudo isso. E é importante, se você ainda não construiu esse fundamento, é importante que agora você comece a pensar seriamente nisso. Talvez alguns de nós não ligamos para isso, né? Às vezes nós queremos construir um lar, construir uma casa, fazer uma construção, né? Edificando algo sem trabalhar a primeira base. O mais importante na vida não é o que vai subir, o mais importante é o que está embaixo, né? Alguém já disse que para você crescer no reino de Deus, você tem que se aprofundar muito, né? Ou seja, quanto mais fundo você for, mais alto você vai ser levado. Então, quanto mais profundo você é no conhecimento de Deus, da palavra dele, mais sólido você vai estar para estar comungando com ele na glória, no céu, que um dia todos nós esperamos estar. A Bíblia fala que o nosso tempo aqui ele é passageiro, né? Nós vamos passar, né? Os discípulos de Jesus, eles tiveram um tempo com Jesus, e naquele tempo de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus trabalhou exatamente isso na vida deles, que era o fundamento da vida deles. Eles precisavam entender. No capítulo 16 de Mateus, você vai ver que Jesus, depois de um certo tempo, talvez na metade do ministério dele, 1 ano e pouco já andando com os discípulos, Jesus dá uma parada no ministério e ele faz uma pergunta, parece uma pergunta muito
fácil de responder, talvez uma pergunta até não muito cheia de sentido para os discípulos naquele momento, mas Jesus pergunta para eles, olha, quem dizem, por exemplo, as pessoas aí ser o Filho do Homem? Quem eu sou para eles? Não é? E aí, alguns dos discípulos respondem, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou alguns dos profetas, né? E Jesus, ele entende aquilo que os discípulos estão dizendo, ele fala, tá legal, então quer dizer que eles não sabem quem eu sou, né? Eles não reconhecem quem eu sou. Ou seja, as pessoas, a multidão, não conseguiu reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era João Batista, Elias ou um dos profetas, Jeremias. Mas aí, Jesus, ele se vira e pergunta para os seus próprios discípulos. Agora, eu quero saber de vocês. Quem eu sou para vocês? Eu não sei como que você pensa sobre isso, eu não sei qual estágio ou estado da sua vida espiritual, mas quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você, minha irmã? Quem é Jesus? Será que Jesus é o personagem histórico da Bíblia? Será que Jesus é apenas aquele profeta que as pessoas dizem? Será que Jesus é apenas aquele que faz milagres? Ou sustentador? Quem é Jesus para você? Quem verdadeiramente Jesus é para você, para a sua vida? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Como fez na minha, como vai fazer na vida de muitos. Muitas das vezes nós não conseguimos dar os passos corretos porque nós não sabemos quem Jesus é. E só existe uma maneira de você entender isso, é a partir de algo muito simples que Jesus ele pede de nós, que se chama fé. Sem fé é impossível nos relacionarmos com Ele, agradarmos a Ele. E ele trabalhou durante todo o seu período de vida nessa terra, desafiando as pessoas e tentando edificar a fé de cada uma delas. Em várias situações, Jesus falava, olha, se você tiver fé, até como uma semente de uma árvore ou de uma hortaliça, e se você crer em mim, ainda que aconteça a morte, essa morte aí aquele que morreu vai voltar para a vida, se você crer em mim. Em diversas ocasiões, Jesus desafiou as pessoas acerca da sua fé, porque é a fé que vai determinar quem Jesus é para nós. E Jesus perguntou para os discípulos, quem eu sou para vocês? E aí, Pedro, que era o apóstolo, o discípulo, respondeu para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, ó, muito bem, Simão Barjonas, não foi carne e sangue quem revelou para vocês, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, a fé, ela precisa ser revelada. Ela vem de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, vem diretamente do Senhor na sua vida e na minha vida. Então, quando Jesus foi revelado através da fé que nós colocamos sobre ele, houve uma revelação de Deus direta no nosso coração para reconhecermos quem Jesus é. Não apenas aquele que faz milagres, não apenas aquele que consegue trazer paz, alegria, não só aquele que é profeta, mas o Filho de Deus, aquele que é Senhor dos céus e da terra, aquele que é tudo para nós. E se nós entendemos isso, esse é o maior fundamento da vida do ser humano e da vida do cristão.
O cristão sem esse fundamento, ele não consegue fazer nada na vida cristã. Por isso que muitas vidas estão aí flutuando. Por isso que muitas pessoas estão aí passando por esses momentos de dificuldades, eles não conseguem vencer. Por quê? Porque não existe na vida deles esse fundamento de quem Jesus é para eles. Não é o que o pastor diz que Jesus é. Não é o que a teologia bíblica diz que Jesus é. Mas é a experiência que você pessoalmente tem com ele para saber quem ele é. Para que você seja embasado de tal maneira que aonde você estiver, o que você estiver fazendo, ou com quem você estiver fazendo, ou o que você estiver passando, nada disso vai poder influenciar na sua fé. Pelo contrário, aquele que está em você, aquele que criou em você essa capacidade de você crer nele e você descansa nele, você vai vencer cada situação que você vai passar. E aí, aonde nós estivermos, nós vamos ver o poder de Deus se manifestar e nós vamos saber que Deus está conosco. É muito importante isso. Na Escritura, a gente vê que Deus ele atuou desta maneira na vida de cada cristão. Né? E para garantir essa fé na vida do cristão, ele deu um presente para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ele deu esse presente para mim e para você. Ele fez algo que ninguém tinha feito antes. Não é? Enquanto as pessoas que criam em determinados deuses, filosofias, não é? Eles acabavam em si mesmos se desanimando com a religião, com as filosofias, porque eles não tinham a capacidade de levar isso para frente. Agora, o que Jesus fez? A partir do momento que você creu nele, aí ele colocou algo na sua vida que tem o poder de manter essa fé em crescimento diário, que chama-se o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Então, o Espírito Santo foi dado por Deus para nós, para garantir a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos passando ameaças na nossa fé, é o Espírito Santo que trabalha, que nos ajuda, que nos fortalece, que intercede por nós diante do Senhor, diante do Pai, para que a gente se fortaleça, para que a gente não esmoreça. Não é? Ele, é o Espírito de Deus que trabalha a nossa fé diariamente. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que fortalece a nossa vida espiritual. Então, ele foi dado para garantir. Por isso que a própria palavra diz que aqui nós somos o templo do Espírito. É o que ele disse aqui, ó. Não sabeis vocês que são o templo do Espírito? Do Espírito Santo? Ou seja, Deus nunca planejou igreja de paredes. Isso não é planejamento de Deus. Nunca foi. Deus planejou uma igreja espiritual. Deus planejou um corpo, um organismo de vidas. É o que está acontecendo aqui agora. Aonde você está, eu estou aqui, ó, a 12 mil quilômetros de distância de vocês, aqui na Inglaterra. Vocês estão aí no Brasil. Nós estamos numa comunhão tremenda aqui e estamos ligados nesse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito que está aí em você e está aqui em mim, ele está ministrando aos nossos corações e fortalecendo nossa fé. O planejamento de Deus em relação à igreja nunca foi prédios.
O problema é que os nossos pais espirituais, eles vieram de um ritmo, vieram de um sistema, não é? E esse sistema veio se encarregando de estabelecer uma figura de igreja, um modelo de igreja que nunca esteve no coração de Deus. Nunca. Talvez você pergunte, pastor, mas então não precisa de templo, nós não precisamos do lugar. Não, nós não precisamos. Essa que é a verdade. Agora, se tivermos e for possível usar, usaremos. Agora, se não tiver, não vai fazer diferença para nós. E o problema é que nós tomamos a figura do templo, e eu quero dizer para vocês que essa figura do templo, ela começou no ano 400 depois de Cristo, com um imperador romano chamado Constantino. Ali começou a figura do templo, porque ele se converteu e ele, então, trouxe o evangelho para dentro do reino, ou seja, do império. E ele, então, estabeleceu algumas diretrizes de como a igreja iria atuar. E aí, os templos foram criados. A partir dali, então, o próprio imperador, ele controlava a ação da igreja, porque ele era a igreja. E as pessoas que estavam lá, então ele, para fazer a coisa caminhar, para que todo o império recebesse o evangelho, então ele criou, então, esse sistema, né? E colocou isso dentro de templos, colocou-se, então, os líderes, os sacerdotes, para estarem fazendo o serviço do templo. Então, ao longo desses anos todos, a gente vem trabalhando, vem vivendo, e nós conhecemos a Deus dentro desse sistema. Mas hoje, a gente percebe que Deus está trabalhando na igreja, em todo o mundo, para nos mostrar que o templo, queridos, é secundário. O prédio é secundário. Jesus disse para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, que ia chegar o tempo, né? E já tinha chegado naquele momento em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Ou seja, o templo, a estrutura dos templos, ela foi iniciada lá no ano 400. Você viu o que ele falou? Com Constantino. Começaram a construir. E nós, hoje, herdamos isso, não é verdade? Vivemos durante algum tempo dessa forma. Nossa. E percebemos agora que Deus está mostrando para nós que a estrutura, a organização, né, chamado igreja, essa estrutura ela é secundária. Porque a estrutura mais forte da igreja, ou seja, o fundamento mais forte da igreja, não está baseada em madeira, cimento, ferro ou essas coisas. Isso aí não tem valor nenhum para Deus. Aliás, Jesus chegou a dizer para os discípulos que não vai ficar pedra sobre pedra sobre o templo. Os discípulos tentaram até dizer para Jesus, olha, Senhor, olha o tamanho do templo. E Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não será derrubada. Ou seja, o templo material, visível, né, sólido, estrutura, isso é secundário. Aqui, essa é a parede. A coisa mais importante para nós, da vida espiritual, é o templo do Espírito, que somos nós. Eu e você abrigamos o Espírito Santo na nossa vida. E essa estrutura espiritual é que Deus criou para nós, para que nós nos sustentemos, para que nós estejamos fortalecidos. Porque as lutas
e guerras e batalhas que enfrentamos, as tragédias e as tempestades que vêm da vida, não vêm simplesmente a nível sólido ou material, vem muito mais a nível espiritual. Então, vem trabalhar a sua vida emocional, muitas das vezes derruba você nas suas emoções, a sua estrutura emocional muitas das vezes não está boa, não é? E aí, por causa disso, então, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando vem essas situações de encontro àquilo que você está vivendo, você não consegue resistir, porque a sua estrutura, ou seja, o seu fundamento, ele não está preparado para isso. E Jesus trabalha muito isso na vida dos seus discípulos. Então, o edifício de Deus, a casa de Deus, edifício de Deus, somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, olha só, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, nós somos o edifício de Deus. Muitas igrejas hoje, né, que estão passando por esse momento agora da pandemia, talvez essas igrejas, quando essa pandemia terminar, quando as coisas começarem a tentar retornar, não é, a uma certa normalidade, talvez algumas dessas igrejas não existirão mais. Porque a estrutura que está sendo ameaçada hoje não é apenas o templo em si, mas é a estrutura econômica. Ou seja, você pode ter um templo, mas não ter condições de sustentar. E aí? De que adianta você ter um local? É como você ter um carro e não tem dinheiro para colocar combustível. O que vai adiantar um carro sem combustível? Essa estrutura que muitas das vezes nós colocamos a nossa maior ênfase, nós pintamos, nós reformamos, não é? Nós apreciamos tanto as coisas belas dessa estrutura que nós criamos e que colocamos o nome nela de igreja. E as pessoas acham que igreja é quando você passa na rua, vê um templo bem grande e vê um nome lá, presbiteriana, metodista, universal, não sei o quê, e nós chamamos aquilo de igreja. Quando, na verdade, igreja é isso aqui, ó. Não precisa de estrutura nenhuma. Nós temos um fundamento muito maior que foi feito em Cristo Jesus, que tem nos sustentado. Aqui, ó, nós podemos mostrar o nosso fundamento que Jesus criou em nós e superarmos as dificuldades como irmãos em Cristo. A vida vai passar, as coisas vão passar, esses momentos vão passar, mas essa estrutura espiritual aqui não passa. Ela foi feita na rocha. E aí nós temos condições de ajudarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. A nossa fé vai se encarregar, não é? Através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, de sustentar essa estrutura, esse fundamento espiritual que o próprio Jesus criou para nós. Então, essa estrutura espiritual, ela só pode ser construída forte, capaz, né, de resistir às adversidades, né, se a fundação da nossa vida realmente ela está sendo estabelecida de maneira apropriada. E como que nós vamos provar que isso vai acontecer? Como que isso vai poder acontecer? Estabelecer de maneira apropriada a nossa fundação, a fundação espiritual da nossa vida. Detalhes bem simples que eu vou mencionar para você, né? Que é feito em Cristo, é feito em Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha só o que ele diz aqui. 1 Coríntios 3, 11.
Pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Já existe um alicerce. Quem colocou foi Jesus. Naquele momento em que Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali está o maior fundamento da vida cristã. A partir do momento que você e eu reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, o Deus encarnado, esse é o maior fundamento que existe na vida espiritual de qualquer pessoa. Então, se eu e você, que entendemos que somos essa igreja, não é? E estamos sendo estabelecidos através de um alicerce forte, primeira coisa temos que reconhecer que esse Jesus a quem nós nos entregamos, ele é o Filho de Deus. Porque amanhã, se alguma coisa acontecer com você, se amanhã você tiver alguma dificuldade ou qualquer problema que vier, você sabe como resolver, porque quem está em você e quem estabeleceu esse fundamento em você é o Deus que você crê, é o Deus que você serve, é aquele que tem experiência com você e você tem com ele. E ninguém pode te tirar isso. Ou seja, você não vai para o templo adorar a Deus, você não vai entregar uma cesta básica, você não vai fazer alguma coisa para as pessoas simplesmente pelo fato de você se sentir bem em ajudar ou fazer alguma coisa. Não, você faz porque é resultado dessa estrutura, desse fundamento espiritual da sua vida, que é o seu relacionamento, em primeiro lugar, com esse seu Deus, que você conhece, que você sabe quem é e que mudou sua vida. Isso faz toda a diferença. Isso você pode ir para o inferno, você pode entrar no inferno, os demônios vão tremer quando você entrar lá. Porque o fundamento que está na sua vida, ninguém pode tirar. Pastor não tira, igreja não tira, ninguém tira. Nada pode tirar. Nem os demônios podem tirar. Porque esse fundamento foi feito em Cristo Jesus. Não é? Por isso que ele diz que ninguém pode colocar outro fundamento senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o fundamento mais sólido, é a rocha firme, sólida da nossa vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E as outras coisas que acontecem na nossa vida, outras coisas que vêm, elas vêm como areia, né? Como terra, como argila, rocha, prosa. Então, essas outras coisas, elas passam a ser como areia, como argila, como coisas tão sem solidificação nas nossas vidas. Porque o que nós temos de melhor e de mais sólido, mais forte, é o alicerce maior que Jesus Cristo colocou na nossa vida e que é o maior fundamento, né? Então, precisamos entender que a nossa vida ela tem que ter esse fundamento, esse alicerce. A partir do momento que eu e você temos esse alicerce, as coisas serão diferentes. Nós não vamos ficar dependendo de outras pessoas, depender do governo, depender da família, nós vamos depender de Cristo, nós vamos depender de Deus. E aí nós vamos ver os resultados disso. Porque o resultado de quem depende de Deus gente, é diferente. Então, eu quero que a gente entenda, queridos, quando a gente tem fundamento, nós não temos um fundamento religioso, nós temos um fundamento vivo, que é o próprio Cristo. E aonde nós estivermos, nós vamos ser igreja. Nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos construir esse reino de Deus, seja evangelizando, seja cuidando de pessoas, seja pastoreando, seja fazendo o que for, usando seus dons, seus talentos. É esse fundamento que faz você levar as pessoas a acreditar também em Cristo, como você acreditou, e serem sustentados pelo próprio Cristo.
Só que nós, infelizmente, até aqui, nós aprendemos de uma forma diferente. E esse fundamento que nós tínhamos aí antes da pandemia, que era a igreja que a gente servia, né? Estava ali, e estamos ligados a elas até hoje, né? A essa estrutura, essa parte. Deus está nos mostrando, não é ninguém, não, irmãos, é o próprio Deus está nos mostrando que essa estrutura ela não é capaz de sustentar quem nós somos. A única estrutura que vai sustentar tudo isso é o que ele está criando na sua vida e na minha vida. Acabou. Pronto. Ah, pastor, então como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Eu sei uma coisa, que nós somos o corpo de Cristo. E nós não precisamos de pedra, feno, madeira, essas coisas, para a gente continuar sendo o corpo de Cristo. E isso que vai nos sustentar para o resto do nosso viver aqui nessa terra, até quando Jesus voltar. Eu vou só encerrar aqui com vocês, porque tem muita coisa, e não quero fazer dessa live aqui um estudo bíblico. Isso aqui é só uma partezinha para construir aí na sua vida algo que você precisa entender. Se nós tentarmos construir alguma coisa fora dessas verdades da palavra de Deus, né, nós vamos ser desafiados dentro de uma situação bem delicada diante do próprio Jesus. Porque ele mesmo disse, ninguém pode lançar outro fundamento. Então coloca isso na sua cabeça. Nós não podemos ter outro fundamento. Se outro pastor, outro líder, outra pessoa, o que for, até um anjo do céu vier tentar mostrar para você um outro fundamento, querido, nós só temos um fundamento. É Cristo Jesus. É só Ele. Só Ele. E nós temos que desenvolver dentro desse fundamento que temos, uns com os outros. E aí, como é que nós vamos desenvolver isso? Vamos desenvolver de várias maneiras. Vamos usar os dons que Ele tem nos dado. Vamos usar o amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos amar uns aos outros. Não vamos criticar, não vamos ficar falando mal uns dos outros, não vamos fazer fofoca, nada disso. Pelo contrário, nós vamos edificar, construir na sua vida e na minha vida, nós vamos edificar esse fundamento que é o alicerce da nossa vida. Ele será edificado a cada dia através desse amor, dos dons, da capacidade que Ele tem nos dado. É isso que nós precisamos fazer. Mais nada. Não precisamos mais nada. O resto, o Espírito Santo vai nos dirigindo, Ele vai nos dando. Em terceiro lugar, a palavra de Deus. Temos que crescer conhecendo a palavra. Não é? Eu tenho percebido que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas elas falam da palavra de Deus, criticam a palavra de Deus, elas comentam a palavra de Deus, elas usam da palavra de Deus, mas muito poucos leem a palavra de Deus. Se nós fôssemos fazer aqui dentro, eu vou perguntar aqui para você, quanto tempo você gastou hoje com a palavra de Deus? Eu não quero saber a resposta de nenhum de vocês. Aí você vai ver, será que o meu fundamento está forte? Será que realmente eu estou com o fundamento certo? Porque eu não conheço uma pessoa que realmente tem um fundamento forte em Cristo que não conhece a palavra de Deus. A prova de que o nosso fundamento é realmente forte, sólido, capaz de aguentar tudo que vem pela frente, é porque nós conhecemos a palavra de Deus. É essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece, essa palavra que nos desafia, essa palavra que nos protege, essa palavra que cria estratégias na nossa vida para que a gente se defenda, e ela ataca e ela defende, é a palavra de Deus na nossa vida. Então, não tem como provar que o nosso alicerce é um alicerce capaz, poderoso, se nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Quanto tempo você hoje gastou com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado na semana com a palavra de Deus?
Eu vou ser sincero para vocês. A pandemia, para mim, ela está me ajudando, sabe o quê? A cada dia, eu me alimentar mais da palavra. Eu estou alimentando o meu espírito a cada dia. Estou aproveitando a oportunidade de estar em casa e poder ler mais a Bíblia, poder orar, poder estar junto com os meus irmãos em relacionamento nas redes sociais, alguma coisa assim, não é? Mas crescendo, não perdendo tempo. Agora, tem muita gente que está perdendo tempo. Aproveite essa oportunidade de Deus. Cresça, ore, leia a Bíblia, não é? E você vai ver que tudo isso que a palavra de Deus diz, né, acerca da importância dos bons fundamentos, é algo preciosíssimo. Amém? Amém? Que isso seja a maior importância para você. Esse fundamento. Jesus Cristo, ele é para você e para mim o maior fundamento, o maior alicerce que eu e você temos. A nossa casa não tem condições de cair e nem passar por nenhum tipo de ameaça, não é? Porque nós temos a rocha principal, que é Jesus. Ele é o maior fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, senão aquele que Jesus Cristo já colocou. E que esse fundamento sustente você, sua casa, seus filhos, tudo que você tem aí para frente, né? É em Cristo Jesus que será sustentado. Amém? Bem, Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração aqui, abençoando a vida de vocês. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos teus filhos. Obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela paz, pela alegria de poder servir o Senhor. Cada um dos meus irmãos aqui que estão representados, suas famílias, seus filhos. Ó Deus, eu oro para que o fundamento de suas vidas esteja em Ti, em Cristo Jesus, aquele que é o único fundamento da vida cristã, daquele que recebeu um dia Jesus Cristo, daquele que um dia professou a sua fé em Cristo Jesus. Esse foi estabelecido com o maior fundamento que ele possa ter na vida, que é o próprio Jesus, o próprio Senhor. Eu oro para que cada um dos meus irmãos possam ser sustentados, fortalecidos pelo Senhor. Que, ó Deus, cada um venha experimentar nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis de tantas dificuldades, como a falta de emprego, ó Deus, os problemas políticos da própria nação, as dificuldades dentro do lar, problemas familiares. Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui tenha esse fundamento, que é o maior fundamento, para que possa resistir esses dias maus e possam estar em pé diante do Senhor, para que aquele grande dia, quando nós vamos estar diante de Ti e vamos viver dentro da vida eterna, Pai, nós possamos estar bem e possamos ter a convicção de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e que jamais o Senhor nos desamparará. Eu oro por cada um dos teus filhos, eu os abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.